que o momento político brasileiro vem sendo um tanto quanto estranho, tá? A gente está assistindo um debacle naquela direita bolsonarista que a gente sempre falou, né? Essa direita farsante. E esse debacle vem se dando em muitos termos, né? E o principal é a ausência total e completa de foco, tá? De fato, o elemento, vamos dizer, dessa luta pela anistia, que é uma luta pelo Bolsonaro e pela militância mais feroz que o Bolsonaro tem ao redor dele, separou os bolsonaristas dos verdadeiros problemas nacionais. Então eles deixaram de ser oposição em nome do Brasil e se tornaram apenas uma vanguarda pró-Bolsonaro. E como o público deles vive nessa ficção, que é a ficção de viver o sonho do bolsonarismo, eles estão realmente descolados da realidade. E o que acontece? Nesse momento, as pessoas começam a perceber quem está trabalhando bem. Eu preciso falar, nesse começo, isso aqui é uma homenagem a essa pessoa que é meu amigo. Nós precisamos falar de Fonão, o Kim Kataguiri. Hoje, inclusive, eu não vou chamar ele de Fonão, vou chamar ele de Kim Kataguiri, tá? O trabalho de Kim Kataguiri na CPI, vocês estão acompanhando, digite 1, vocês estão acompanhando. É coisa de louco, cara. É coisa de louco. É um desempenho, é uma qualidade, é uma excelência, é um misto de, assim, volume de trabalho. Então, ele entrega horas de trabalho, né? O Kim, um cara que não trabalha menos de 16 horas por dia. Menos de 16 é impossível. Só que a quantidade de produção por minuto do Kim, vamos botar nesses termos, né? A hora de trabalho do Kim entrega muito. Então é muito projeto protocolado, relatório feito, prisão de vagabundo, encurralada nos adversários. O cara tá dando aula. A gente sabe, por exemplo, tá aí na tela, que o Felipe Moura Brasil é um jornalista muito criterioso. Até na entrevista que eu dei lá no Antagonista, eu falei, cara, um dos medos que eu tenho é a gente andar fora da linha na missão, cometer algum erro e tomar uma matéria nos chabulengando por parte do Felipe Moura Brasil, ou tomar uma matéria nos chabulengando por parte, sei lá, do André Schauer. São jornalistas que eu cito recorrentemente aqui, e eu sei que, cara, se precisar nos chabulengar, eles chabulengarão, né? E, cara, eu vejo um jornalista criterioso como o Felipe Moura Brasil dando um exemplo, ó, como Kim Kataguiri encurralou o presidente da Conafer na CPMI do INSS, me deixa muito orgulhoso de ser parte do time de Kim Kataguiri. Me deixa até, eu juro pra você, até meio, pô, eu sou amigo, Kim tem certeza que esse Kim é meu amigo? Eu sou mó bobalhão, sou mó Zé Mané, mas mentira, eu não sou Zé Mané não, sou um cara, eu tenho minhas qualidades também, mas puta que pariu, cara, que orgulho fazer parte do time do Kim, que orgulho ser do time desse cara, e que orgulho, assim, de poder acompanhar de perto esse trabalho e de ver o desdobramento das coisas. Esse cara, ele é um fenômeno da natureza. Eu repito pra vocês, e não é exagero, não é que eu tô fazendo uma piada, tipo, ó, eu estou vendo, eu tenho um privilégio hoje de ver o Max Verstappen, sério, eu tenho um privilégio. Vocês estão vendo aí, talvez o maior piloto da história, tá, nesse auge que ele tem. Eu tive o privilégio de ver, cara, o Messi no auge, sabe, assisti o Messi no MSN, se bem que o auge dele deve ter sido entre 12, 13 e 14, né. Eu tive o privilégio de ver o Cristiano Ronaldo também. E eu tenho o privilégio, do ponto de vista político, de assistir o Kim Kataguiri ser parlamentar. As pessoas daqui 10, 20, 30 anos vão falar da lenda que foi Kim Kataguiri. Não vou citar nomes aqui, mas eu tive uma conversa com o consultor legislativo uma vez, né? E ele, consultor da Câmara, falando assim, cara, dos grandes que eu trabalhei, o Kim é o maior. Ele já citou, por exemplo, o domínio de regimento que caras como o Eduardo Cunha e o Zé Dirceu tinham. Grande, ambos, né? Não sei se o Cunha era do direito, o Dirceu era. Né, o domínio que eles tinham de regimento, né? Agora ele falou, a produtividade, o volume misturado com inteligência, cara, nada igual a esse cara. Então, as lendas vão surgindo assim, porque as pessoas que trabalham no meio começam a falar, cara, eu vi isso. E sabe, eu sou aquelas pessoas que gostam de assistir uns podcasts em que ex-jogadores são convidados, ou ex-técnicos, não sei se o Rizzo também faz isso, podcast de resenha de futebol, aí o cara, não, eu joguei com o Zico, cara, tem que contar. Tem uma história muito famosa do Marcelinho Carioca contando como ele cobra falta pro Zico ver, e ele como ele era inspirado no jeito do Zico cobrar falta, como o Zico é uma lenda pros jogadores, sabe? E eu vejo isso começar a acontecer no meio político Kim. Muita gente, não, o que o cara faz lá, a coisa que eles... É meio que uma coisa lendária no meio. E eu acho que isso é... O tempo, assim, o Kim é um produto que é slow burning, né? Ele não é uma coisa igual o Nicolas, que é um fenômeno meramente pop. O Nicolas é uma Virgínia. O Nicolas é uma menina que fica pelada em rede social. O Kim é um produto que o tempo vai maturando. Me traduz uma coisa, o Kim Slow Burning é o quê? Queima devagar, é isso? Ele queima devagar. Entendi. O Kim queima devagar. Entendi. Devagarzinho pros crias. Entendi. Lentinho pros crias. É isso que você quer que eu chegue? O Kim rebola e queima lentinho pros crias. É isso? É isso que você queria que eu falasse? Tudo bem, tá falado. Tá? Então, você vê os caras na gringa falando desses jogadores brasileiros. Ou você vê, por exemplo, o Martin Brundle falando do Ayrton Senna. Os caras que correram com o período, você fala, cara, aquilo era coisa de outro mundo. Eu vendo alguns parlamentares e consultores legislativos, gente, especialmente consultor legislativo, gente que assim,
Só vê o desempenho dos caras. Fala assim, cara, eu tô vendo uma lenda trabalhando. E vocês estão tendo direito, galera, de ver uma lenda trabalhar. O número de projetos bons protocolados pelo Kim. Se eu pegar uma janela aqui de 1 ano, porque teve projeto do Kim que passou na Câmara ligado à Segurança Pública, que tá agora no Senado. Então somos projetos que foram passados, as relatorias que foram aprovadas, tudo que foi tocado por ele. É um negócio de louco. É um negócio... Não é normal. Eu vou repetir aqui pra vocês, porque não é normal. Não é normal. Nunca foi normal. A gente já conhecia o potencial dele. Só que hoje, né, o contraste tá muito grande. Tipo assim, qual é o deputado que faz o melhor combate legislativo ao PT na Câmara dos Deputados, senhor Rafael Almeida Rizzo? Desculpa, eu tava... Qual é o deputado que faz o melhor trabalho de confronto ao PT no legislativo hoje? O Kim Kataguiri. Quem é o deputado que aprova os melhores projetos de segurança pública na Câmara dos Deputados? Kim Kataguiri. Quem é o deputado que pauta discussões sobre licenciamento ambiental ou temática econômica? Kim Kataguiri. Quem é o deputado que protocolou a PEC mais importante para resolver a questão orçamentária do Brasil? Kim Kataguiri. Então, assim, o cara tá em todos os assuntos, o cara tá em todas as discussões. O cara que levantou o absurdo da PEC da blindagem foi o Kim. A própria Globo botou ele na TV, tá? Foi um negócio enorme. É o Kim, é sempre o Kim. E vocês estão vendo nesse instante, aquele momento do Messi que ele marcava, sabe, 2, 3 gols por partida? Lembra disso em 2013? O Kim tá nessa, todo dia uma bomba do Kim. Eu queria que você botasse ali o antagonista comentando, novamente, porque é um momento épico. Tá, ó. Como o Kim Kataguiri encurralou o presidente da Conafer na CPMI do INSS? Desce. Sobe. O deputado federal Kim Kataguiri encurralou o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Conafer, Carlos Alberto, durante a sessão, Sob a gestão de Lopes, a Conafer realizou um pagamento de 100 milhões para Santos Agroindústria Atacadista e Varejista, empresa que o depoente identificou como fornecedora de insumos para a Confederação. Lopes, porém, disse não saber que o dono da Santos era Cícero Marcelino, beleza. Desce. O antagonista reproduz abaixo o trecho da inquirição sobre esse ponto. Diz Kim Kataguiri. Agora, uma questão fundamental, que eu acho que é um ponto central das afirmações que você faz ao relator, é que foi feito o pagamento de 100 milhões de reais para aquela empresa, a Santos, e quando o relator questionou, o senhor disse que não conhece o dono, que não sabia quem é o dono dessa empresa. O senhor ainda sustenta essa afirmação? Aí vai o Carlos Roberto Lopes, beleza. Aí Kim Kataguiri. O senhor se reserva esse direito porque logo depois o senhor disse que ele é seu sócio. Então, como que a Conafer, sob sua gestão, com a caneta na sua mão, ela faz uma compra de 100 milhões de reais com uma pessoa, e aí o eleitor pergunta, você sabe quem é o dono dessa empresa? E você diz, não sei, porque o que me interessa são os insumos, o que me interessa são os serviços, o que me interessa são os produtos. Até aí uma resposta duvidosa, porque assim eu geri uma empresa, blá, 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 mas eu remedi, blá, blá, blá. Mas a partir daí a gente tem uma revelação de que essa compra de 100 milhões de reais é o dono de uma empresa que é seu sócio. Então, peraí, você tem um sócio num negócio privado seu, e aí você disse que enquanto presidente da Conafer, você pagou 100 milhões de reais para uma empresa que você dizia que não sabia quem era o dono, mas o dono é seu sócio. Então, assim, é natural que você exerça o de ficar calado, porque isso te incrimina. Inclusive, presidente da CPMI, eu terminaria essa minha fala porque é patente a mentira que foi colocada. Assim, nenhum juiz consideraria aceitável uma testemunha dizer que pagou 100 milhões de reais para uma empresa que não conhece o dono dessa empresa, sendo que é público que essa pessoa é sócio dessa empresa. Então, eu solicitaria, senhor presidente, ao final dessa reunião, como foi feita outra acusação, com base no blá blá blá, a decretação de prisão em flagrante por falso testemunho. Obrigado, presidente. Em suas conclusões, o relator disse ver em Carlos Roberto Lopes ou Maurício Camisotti, lobista preso preventivamente em 12 de setembro. Vocês estão vendo, cara, como é que ele faz isso enquanto protocola projetos incríveis, enquanto relata coisas incríveis? Quem é Kim Kataguiri? Quem é esse cara? Eu tô falando, esse moleque é uma máquina, velho. E maldito país, triste o país que nós vivemos, em que isso não é valorizado como se deve. Maldito país. O Kim é um cara que tinha que estar pontuando pra presidente assim, com 15, 20%. Essa é a real. Maior da geração dele. Isso, e vamos falar a real, esquerdistas e bolsonistas sabem disso. Todos sabem disso. É um fenômeno, tá? É um fenômeno da natureza. E, cara, lidemos com o fenômeno da natureza, o cultivemos, divulguemos o fenômeno da natureza. Nós, no Movimento Brasil Livre, temos, assim, o privilégio de ter o maior de todos. É por isso que vocês falam assim, Renan, como é que começa o Partido Missão? Se você for comparar o Partido Missão com um time de futebol, o time tá sendo montado, tá? Mas com a camisa 10, você tem o Messi. O resto do time ainda estamos montando, tal, mas, cara, camisa 10 nós temos o Messi. É muita coisa. Muita coisa. Se arrumar um time ao redor do Messi, dá pra ganhar a Copa. Entendeu? Então, que honra, que orgulho ser do time desse cara. Que orgulho ver o trabalho desse cara. Realmente é foda. O Douglas Lopes falou, seguro dizer que o Kim é o maior deputado da história do Brasil? Eu não tenho, vamos dizer, tantas informações sobre como, por exemplo, era o legislativo brasileiro no período do Império.
né? Comenta-se, o século XIX, o legislativo do Império era formado por pessoas muito inteligentes, muito capazes, talvez um tanto quanto parnasianas no trato, né? Empoladas e tal, mas né, tinha gente muito importante ali. Agora, o que eu garanto pra vocês, de 88 pra cá não há outro, é o maior de todos. Muito provavelmente de 64 até 88 também. Tá? Todo mundo fala muito do trabalho simbólico do Ulisses Guimarães e tal. Teve um trabalho oposicionista importante, fato. Mas nos outros quesitos todos não se aproxima do Kim Kataguiri. Você quer botar uma fala do Kim aí? Parece que foram questionar o Kim sobre a PL dele, o PEC dele, sobre o quê? Prisão perpétua, se isso é constitucional, e ele respondeu isso nessa entrevista que mandaram agora pra mim. Que eu não acho que o Chico Picadinho, eu não acho que o canibal do Distrito Federal tem chances de ressocialização e que, portanto, eles devem ficar presos para sempre. Essa minha emenda, ela apresenta 2 pontos diferentes. Primeiro, ela relativiza a cláusula pétrea no artigo 60 da Constituição, colocando que uma exceção no artigo 5º sobre cláusula pétrea são as penas de caráter perpétuo. Relativizando essa cláusula pétrea, a gente pode mexer no que hoje é cláusula pétrea. Teoricamente, eu sei que a maior parte todos os ministros do Supremo vão discordar dessa minha interpretação, mas a atividade do Legislativo não está vinculada ao entendimento do Supremo. A gente legisla como a gente bem entender e tudo que a gente fizer tem presunção de constitucionalidade. Aí a gente muda o artigo 5º para prever que são vedadas as penas de caráter perpétuo, como prevê o texto atual, salvo nos casos dos crimes hediondos. Agora, em relação à classificação do crime organizado como terrorismo, o senhor concorda? Concordo plenamente, eu iria além. Outra coisa aí, tá Nós bonito, temos defendido. Ele tá bonito, tá posturado, o terno tá vestido bem. Eu tô um boiola pelo Kim, né? O cara tá bonito agora, calma aí também. Mas tá bonito, tá posturado, né? Vamos lá. Nós estamos defendendo, dentro do MBL, do nosso novo partido, o Partido Missão, o direito penal do inimigo. Não só considerar faccionados, o PCC, o Comando Vermelho, organizações terroristas, considerá-los invasores de um país estrangeiro e que, portanto, não são titulares de direitos e garantias fundamentais de cidadãos brasileiros. Então, se eu ou você cometemos um crime, nós temos direitos e garantias fundamentais, um processo penal para o cidadão É tipo assim, brasileiro. o Messi fez um drible igual o meu. Um membro sabe? do Comando Vermelho, um membro do PCC, não tem. Por quê? Se amanhã o Paraguai decide invadir o Brasil e nós entramos em guerra. Quando nós entramos em guerra, nós ou abatemos, matamos os soldados do país estrangeiro, do exército estrangeiro, ou nós prendemos sem nenhuma previsão de término de pena para esses inimigos, porque eles são inimigos, eles não são cidadãos que cometeram um erro, são inimigos. Da mesma maneira, nós consideramos que são inimigos do Estado e da sociedade brasileira os faccionados. Eles têm exército próprio, eles têm domínio de território, eles têm hino, eles têm bandeira, eles têm tribunal próprio do Tribunal do Crime, então eles são um Estado invasor tomando o território brasileiro e, portanto, devem ser tratados como tal. E, como tal, não devem ter os mesmos direitos e garantias de cidadãos brasileiros. O processo penal contra eles tem que ser mais rápido, eles não têm que ser, as penas têm que ser mais rigorosas. Inclusive, nós defendemos uma nova Constituição para que possa, inclusive, contra esses elementos, ter pena de morte, porque a gente sabe hoje que você prender um Marcola da vida tem uma efetividade limitada. Qual seja essa efetividade limitada? Ele continua comandando o crime de dentro da cadeia. Você tem chefes do crime organizado participando de reuniões do Zoom para definir no Tribunal do Crime quem vive ou quem morre porque violou regras da facção. Então, nós temos defendido, sim, e eu tenho coletado assinaturas para a gente chamar um plebiscito para consultar a população já em 2026 sobre uma nova Constituição. Essa é uma das perguntas. Uma Assembleia Nacional Constituinte. Tá. Para rever principalmente segurança pública ou vários outros pontos, como defende, por exemplo, o partido PL? Para começar do zero. Acho que não é só rever, a gente fracassou em tudo. A gente fracassou, nossa saúde é fracassada, nossa educação é fracassada, nossa segurança é fracassada, nossa infraestrutura é fracassada, nossas leis trabalhistas são fracassadas, tributárias são fracassadas, previdenciárias são fracassadas. A nossa seguridade social é fracassada. Posso dizer que MBL se juntar ao PL para defender nova Assembleia Constituinte? Nesse ponto tem congruência? Não, porque o PL, primeiro que ele não tem projeto de Constituição. É um discurso vazio que não tem
não tem eco e que eu não vejo ninguém ali defendendo de fato. Eu não vejo ninguém do PL falando sobre os problemas da nossa Constituição, mesmo porque a maior parte dos parlamentares do PL nunca nem leram a Constituição para saber quais são os seus problemas. E muito menos trabalhando em algum sentido de fazer essa proposição para que a Assembleia aconteça. Então não estamos nos juntando ao PL para a Assembleia Nacional Constituinte. É o famoso não, nós não somos iguais, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Aliás, eu espero que se a gente tem uma eleição de deputados constituintes, e se a gente tiver, eu acho que a minha geração vai ter, considerando a longevidade das constituições brasileiras, eu tenho plena convicção de que eu viverei uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu espero que boa parte dos parlamentares... Ele tá bonito. Kim Kataguiri, falei, ele tá bonito. E aí? E aí? Querem me atacar por isso? First I was afraid, I was petrified. Tá, me julguem. Tá bonito. Tá bonita a postura, tá ereto. Que é isso, deputado? Que é isso? Que é isso? Vamos lá. O PL percam a eleição para essa Assembleia, porque eles causariam prejuízos, assim, que durariam décadas no texto constitucional. O senhor falou da criação do novo partido, que agora vai ser uma missão, né? Em que fase de tramitação está a criação dessa nova legenda? Quando ela deve ser lançada? Vocês vão ter candidato à presidência da República? Está em fase final. Em 20 dias ele deve ser homologado, formalizado. Não houve nenhum pedido de impugnação, porque teve vários, né? O Intercept, o PSOL... Falaram, não, porque vocês fraudaram assinaturas, coletaram de maneira fraudulenta. Todos eles falaram, nenhum deles apresentaram nenhuma impugnação. Qualquer cidadão poderia ter ido lá e questionar, olha, a assinatura foi fraudulenta, vocês coletaram de uma maneira ilegal. Nenhum deles fez isso. Só falaram, mas aí na hora do vamos ver, eles não fizeram, porque se fizessem a gente ia atrás deles para pedir a prisão deles por denunciação caluniosa. A própria Procuradoria-Geral Eleitoral colocou, olha, está irretocável a coleta de assinaturas. O estatuto tem 2 pontos ali que precisam ser corrigidos, mas também não tem nenhum problema de validade, o tribunal pode homologar. Então, em 20 dias deve ser homologado, mesmo porque não há nenhum argumento contrário, nem por parte da população, nem por parte da Procuradoria Eleitoral. Então, em 20 dias deve ser homologado e nós teremos, sim, um candidato à presidência da República chamado Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, junto comigo, e fundador do Partido Missão, presidente do Partido Missão. E o vice? Não temos ainda. Vai ser também do Missão? Muito provavelmente, perdão. E agora o partido? Você viu? O Messi falou que eu jogo bem. Caramba, hein? Eu fico até meio... E é muito louco que eu tô fazendo esses elogios. Cuidado, vai cair. Deu o Kataguiri é um grande legislador e eu olho o seu belo olhar e ele fala bem na rádio. Kata é um bom rapaz, Kataguiri. Ele manja demais regimento. Ele vai decorar porque ele é bom em legislar. Pois o meu voto é Kataguiri. Eu voto Kataguiri. Ele é japonês, ele trabalha bem, ele faz relatório, sim. O nome dele é Kim. É o japonês, seu nome Kim. Ele é japonês, ele fala tão bem, ele sabe legislar. Bom, vamos continuar a live.